João 17, Jesus faz uma oração sacerdotal e ele coloca essas palavras. João 17, versículo 1. Ele traz ali uma palavra, uma oração, tratando as nossas vidas. Eu queria meditar e fazer com que você entenda nessa noite que você é filho de Deus, que você tem que se alimentar da presença do Senhor e que Deus ama a sua vida, mas Ele não quer que você fique da mesma forma. Ele quer que você seja transformado pelo poder dele. E no versículo 1 ele diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna em todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saiu de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu glorifico. Jesus fala algo, querido, através de uma oração, da nossa vida com Deus. Jesus fala algo daquilo que ele ganhou, mas ao mesmo tempo ele confiou, e ele sabe que essa confiança que ele tem colocado naquelas pessoas, e ele estava falando ali com os seus discípulos, com aquelas pessoas que caminhavam com ele. Ele estava falando de Pedro, de Tiago, ele estava falando de João, estava falando de Judas Iscariotes, estava falando de pessoas ali que todos eles tinham uma personalidade, mas o ganhar, querido, não era o suficiente para Jesus, mas o cuidar bem delas, o caminhar com elas, o ter uma vida de Deus com elas, o estabelecer ali a vontade do Pai juntamente com as suas vidas. Queridos, o saber ganhar é tão importante quando Deus diz o seguinte: não se preocupe, porque quem dá o crescimento na obra do Senhor é Deus, não é nós. Nós falamos assim: não é nossa parte. Não é só a nossa parte. A maneira poderosa que Deus hoje tem colocado nos nossos corações é dizer o seguinte: como você tem cuidado bem dessas pessoas que têm ficado ao teu lado? Essa é a responsabilidade que Deus coloca na nossa vida. Por isso ele fala que essas vidas que eles têm cuidado, elas não são deles, mas ela é do Senhor. O Senhor que confiou essas vidas, o Senhor colocou ela nas minhas mãos, e esse é o prazer que Deus tem para nós. Esse é o prazer que Deus coloca no nosso coração, que é ver vidas transformadas. Amém, amados? Amém. E para transformar vidas dá trabalho. Ou não dá? Dá trabalho ou não dá? Dá. Transformar vidas dá trabalho ou não dá? Dá. Tem muitas pessoas que vivem e ainda não foi transformada, porque ela não deixou. Mas para ganhar vidas, querido, você precisa ser transformado. Você precisa ser ministrado no teu íntimo, no teu coração. Jesus fala, querido, a respeito de uma vontade dele. Por isso que ele diz no versículo 6, olha o que ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me confiastes. O Senhor, ele diz, é o Senhor que tem feito a obra. O Senhor manifestou, o Senhor estabeleceu, o Senhor tocou, o Senhor encheu. É o Senhor. É o Senhor que tem feito. E queridos, eu creio que hoje, se
nós estamos aqui é porque o Senhor tocou no nosso coração, mas é porque alguém tem orado pelas nossas vidas. Eu acredito, querido, que quando nós somos acompanhados, nós temos uma pessoa que ora por nós, que apresenta a nossa vida diante do altar, que aquele sucesso que nós temos diante de Deus não é por causa da minha própria vida, mas é porque alguém está pagando o preço de oração. Alguém está orando, alguém está estabelecendo, alguém está ali confiando na minha vida, alguém está ali colocando as suas mãos, alguém está ali colocando ali uma palavra, colocando ali, querido, uma situação diante do altar do Senhor para que o poder dele venha até nós, para que a sua graça toque na nossa vida. Nada acontece por acaso, irmãos. Alguém amou a nossa vida. Primeiro foi Deus que enviou o seu Filho. E quando eu reconheço que Ele está no nosso meio, e foi por esse amor tão grande que o Pai tem por nós, entregando o seu Filho por amor às nossas vidas, eu já entendo que Ele já fez uma grande obra. Uma grande obra. Fazer o trabalho de Deus é tão gratificante e é tão poderoso, mas Ele quer santidade. Não é de qualquer jeito. Deus não quer de qualquer jeito. Ah, mas eu não vou fazer. Não, mas tem que ser do jeito dele. Tem que ser da maneira dele. Ele já fez o maior preço. Ele fez o maior preço. Quando eu falo assim, não, tem que ser do meu jeito, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a minha própria vontade. E aí, queridos, é o que o Senhor está falando para nós nesta oração. O Senhor me confiou, mas é Deus. Amém? E quando eu sei que é dele, eu sei que a responsabilidade que eu tenho é maior ainda do que ele tem feito na minha vida. Porque eu sei que ele tem me confiado nessas pessoas. E eu tenho que cuidar bem delas. E eu tenho que ser um exemplo para elas. Eu tenho que caminhar diante da santidade do Senhor, porque o Senhor confiou. Porque o Senhor estabeleceu isso na minha vida. Mas Ele diz, e é por eles que eu rogo. É por essas vidas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. É por eles. O maior trabalho, querido, não é fazer coisas. É lindo uma decoração, é bonito o ministério de louvor, é lindo ver a organização de todas as dependências da igreja, é poderoso, mas isso, para Deus, só é um trabalho. O que é mais valoroso é quando nós entendemos que essas vidas que estão aí fora é que faz com que esse trabalho seja poderoso. Amém, amados? Amém. Porque senão nós poderíamos contratar um monte de gente e colocar para fazer coisas. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer servos. Ele quer pessoas que amam a obra. Ele quer pessoas que têm o desejo de fazer a vontade dEle, de estabelecer a vontade dEle. E quando nós olhamos para o cenário que Jesus estava criando com aqueles 12, nós percebemos que muitas pessoas que estavam ali eram pessoas que não eram capazes. Se você olha para pescadores, olha para publicanos, olha para pessoas ali que eram ladrões, você vai imaginar o seguinte: por que Jesus foi atrás dessas pessoas na sociedade? Porque Deus ama, Deus ama. O Pai ama as nossas vidas. Ele quis mostrar, querido, que não é pelo valor que elas têm, mas é por aquilo que eles são diante de Deus. Todos nós temos esse valor. Você é possível, querido, ser tocado pela presença de Deus e sair daqui transformado. Basta você ter uma posição, basta você querer ter uma posição diante de Deus. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser edificado, mas vai acontecer em uma oração, vai acontecer em um momento, não, mas vai acontecer no dia a dia, na transformação da palavra de Deus, que vai tocando nessa vida, que vai enchendo essa vida na responsabilidade. E é por isso que Jesus fala: eu rogo, mas eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou
glorificado. Olha, querido, o quanto Deus está esperando da tua vida hoje para que você entre na sala de aula, para que você toque ali onde você trabalha, para que você, por onde você tem caminhado, você seja um exemplo de Deus. Não adianta nós querer colocar uma posição de fazer. Não, eu faço isso para Jesus. Não, é a tua vida que é mais importante. E quando você entende que a tua vida que é mais importante, você vai entender o que Deus tem esperado de você para cumprir o ministério. Deus não está preocupado no tanto que você faz. Deus está preocupado com a tua vida nessa noite. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Verdadeiramente você se sente feliz quando você ora? Verdadeiramente você se sente feliz e sente prazer de permanecer na presença do Senhor? Ou você acha que tudo isso é uma chatice? Você acha que tudo isso é uma perda de tempo? Que hora que vai acabar esse culto? Aleluia! Porque ainda eu tenho que comer um lanche. Fica agora, Deus. Glória a Deus. Porque eu tenho que ir embora. Porque amanhã é domingo. Porque tem muitos aqui que ainda vão para a célula. Aleluia. Por que, queridos? Deus tem enchido o teu coração dessas palavras. Sabe, irmãos, é aí que o poder do Espírito Santo habita dentro de nós. Nós nos preocupamos ou não. Deus está encarregado, querido, de querer fazer, mas nós temos que ser a matéria-prima dele nessa terra. Deus precisa trabalhar com alguém, e que seja eu e você nessa noite para que ele faça a sua obra. Que seja nós, querido, mas Deus está preocupado com você hoje, o teu corpo. Deus está preocupado com a tua vida. Não adianta ganhar muitos. Sabe, amados, Deus trabalha nos jovens, Deus trabalha nas crianças, Deus trabalha nos velhos, Deus trabalha até na mula. Trabalhou com a mula? Deus trabalha quando Ele quer fazer, Ele faz, trabalha nas pedras. Deus faz até na vida do jumentinho. Deus faz, quando Ele quer fazer algo, faz. Mas nós somos filhos de Deus. Imagina, querido, você, eu gosto muito de uma posição de um pastor que fala que tudo que tem nessa terra é do meu pai. Ah, mas isso daqui é do meu pai. Eu não tenho propriedade daquilo lá, mas é do meu pai. Meu pai é dono de tudo isso daqui. Amém, amados? Amém. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos irmãos aqui nessa noite. E você não quer que o teu irmão pereça. Você não quer deixar o teu irmão sofrendo. Você não quer deixar o teu irmão perdido. Você não quer deixar o teu irmão ali sofrendo uma situação. Você quer ver ele feliz. Por isso que Jesus faz essa oração, se preocupando com as pessoas. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso lado. Elas estão com fome ou não. Você não pode abandonar elas. Você não pode deixar elas. Você tem que levar o alimento, mas esse alimento tem que sair de você, porque você é o canal de bênção para a vida daquela pessoa, e ela da mesma forma vai buscar diante de Deus para ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. Amém, irmãos? Amém. Deus quer fazer a obra, mas Deus quer olhar para você nessa noite. O que você tem para entregar hoje? Como estão as suas palavras? Talvez você saiu da tua casa brigado com a tua mãe, com o teu pai, saiu chateado com uma situação. Sabe, queridos, às vezes nós estamos vazios. Às vezes nós queremos fazer coisas que nós não temos dentro de nós, mas queremos fazer. E a necessidade que Deus está olhando, querido, é em que ponto você tem olhado para dentro do teu coração hoje, para enxergar a necessidade de Deus na vida do próximo, nas nossas próprias vidas. O que Ele pode fazer hoje para tocar os nossos corações? Eu olho para um jovem que começou o ministério e ele deixou tudo, mas ele era um jovem
nós tratamos ele como profeta. Nem sabemos que ele era jovem, que ele passou por uma situação, que ele era um homem ali de Deus, que ele vivia ali em santidade, que ele vivia ali diante da palavra. Eu estou falando de Eliseu, um jovem. Se você pegar a analogia dele lá, a biografia dele lá, de quem ele era um jovem que morava em uma família bem sucedida, porque o seu pai era empresário, um homem, um jovem que tinha todo o direito de viver ali, filhinho do papai, mas ele decidiu seguir o profeta, seguir Elias. Um jovem, ele decidiu, querido, sair da sua posição e entrar e fazer a vontade de Deus. Sabe, amados, o que nos leva a pensar a respeito disso? É que tem muitas pessoas que querem fazer coisas, mas ainda não é bem sucedida naquilo que faz. Não é resolvida. A pessoa tem que se resolver primeiro. Ela tem que enxergar primeiro. Ela tem que entender que a presença de Deus que está tocando na sua vida, ela é poderosa. Amém, irmãos? Você precisa enxergar isso no teu coração. Eu sou um filho. Eu sou um jovem, uma jovem. Eu tenho sido educado com os meus pais, eu tenho honrado eles. Eu tenho feito ali, conforme a palavra do Senhor diz. Sabe, irmãos, porque tem muitos jovens que querem fazer, mas ele não está ainda sendo exemplo diante dos homens. Deus olha para isso. Deus olha para a nossa vida. Ele não quer saber como que é a situação. Ele quer olhar para nós. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo: olha para a tua vida nessa noite. Você quer ser alguém grande diante do reino de Deus? Olha primeiro para você. Como você tem sido diante do altar do Senhor? Porque Deus está preocupado em fazer coisas, querido. Lá em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1, nós vemos ali Eliseu olhando para Elias, encontrando em Elias um discipulador, um homem de Deus, um homem que ele devia seguir e não abandonar ele. Ele sabia que Elias, ele ia ser arrebatado, mas ele não sabia a hora, ele não sabia o momento. Então ele decidiu. Se você olhar um pouquinho antes desse capítulo, no capítulo 1, você vai ver que ele brigava com Elias. Quando nasceu, você falou: eu quero estar junto com você, eu sei quem você é e eu quero viver com você. Sabe o que leva a isso nas nossas vidas? É que quando nós ficamos perto de boas pessoas, nós nos tornamos pessoas melhores. Quando eu fico perto de pessoas que não trazem uma boa influência na minha vida, eu me torno uma pessoa fracassada. Eu tenho que ficar perto de pessoas boas. Eu tenho que ficar perto de pessoas que são melhores do que eu. Ah, mas eu não posso ter amizade com uma pessoa. Mas sim, pode. Mas aquela pessoa não pode influenciar. Porque se ela te influencia por mal, você está ficando perto dela, está sendo influenciado por ela. Eliseu queria ser melhor do que Elias. E olha que Elias já foi um grande profeta. Nós temos que ser melhores. E quando nós olhamos para dentro de nós sabemos que Deus faz com que eu e você seja melhor. Não fique no mesmo. Ah, mas por quê? Por que eu devo pensar nisso? Porque se você quer ser bem sucedido, talvez na nossa aqui, nesse tempo aqui, vai ter um presidente da República que vai sair aqui de Capeúva, que vai agora presidir o país. Alguém quer aqui? Ninguém quer? Ninguém quer sair como presidente? Não. Mas vai ganhar seus 150 mil por mês. Aleluia, né? Mas eu queria dizer para você, como que você alcança isso?
Você alcança essas coisas olhando para o teu mundo ou tem uma visão mais ampla? Porque o que você vive, você já viu alguém ganhando 150 mil por mês aqui? Aleluia. Né? Você tem que viver num mundo diferente. Mas, querido, isso é possível. Isso é possível. É como olhar, querido, uma pessoa muito conhecida, por exemplo, o Silvio Santos, um comunicador que não existe outro no país, existe outro comunicador igual ele. Ele consegue ativar o jovem, a criança, o bebê, ele consegue ativar todo mundo. Mas ele foi um homem, um jovem que vendia panela no viaduto do chá lá na capital. Panela, sei lá, nas décadas de 50, sei lá que década foi, mas ele vendia isso, né? Querido, não importa como você começa, importa como você vai terminar a sua vida. Elias estava preocupado, não como ele começou, mas ele estava preocupado como ele ia terminar a sua vida como profeta. Ele não queria ser igual a Elias. Para ter a mesma média, não adianta nada. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ouvir Deus. Eu sei que Deus tem uma obra poderosa para a minha vida. Mas isso, querido, não é só no meio espiritual. Isso é no meio aonde nós convivemos. Sabe, amados, eu nunca na minha vida, quando eu nasci, eu falei assim: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser pastor. É difícil alguém falar isso, né? Só se uma criança já nasce na igreja, olha para o pastor, gosta dele, né? Vê que ele está barbudo, aleluia. Eu também quero ser pastor. Mas é muito difícil isso. Mas eu nunca pensei em ser pastor. Eu sempre pensei em ser bem sucedido. Mas eu lembro, querido, quando eu trabalhava numa empresa em São Paulo, estava crescendo na empresa. E eu cheguei lá e falei assim: eu estou mudando do interior, porque eu vou morar no interior. Mas agora a religião mudou a tua cabeça? Eu acho que foi a religião mesmo, aleluia. Eu me converti, e logo na minha conversão, uns 6 meses depois, eu mudei para Capiúva. E, queridos, para quem morava numa capital, onde tinha tudo, vir para Capiúva era uma outra posição. Mas Deus tinha me dado a palavra. Eu fiz por uma direção de Deus. Eu sabia o que Deus tinha para minha vida. Por quê, queridos? Porque a oração, o jejum, o poder de Deus se manifesta no nosso meio, onde nós temos direção. Sabe, para Deus parecia loucura você estar dando um passo para trás. Parece que é loucura o que você faz para Deus. Mas sabe o que Deus mostra para nós? É que quando nós damos um passo para trás para Deus, Deus nos coloca em uma posição de honra. Deus abençoa e Deus estabelece a bênção do Senhor. Não é por aquilo que eu quero, mas é por aquilo que Ele tem preparado para mim. Precisa ter um preparo. E Eliseu sabia que ele tinha um preparo diante dos profetas. Queridos, imagina naquela situação, quantos profetas não existiam naquela época? Você acha que só existia Eliseu? Porque Elias já era um profeta bem sucedido. Não existia só Eliseu. Quantos não perseguiam Eliseu por causa daquela posição? Quantas pessoas não ficavam olhando assim: puxa saco, não é assim que fala? Né? Eu achei interessante que o jovem me falou assim: qual o pastor que você gosta mais? Aí não fala, né? Eu gosto mais do pastoreio, eu gosto mais do, né? Carlos Paz, eu gosto mais do de Itajaí lá, Luiz Hermínio, eu gosto, né? Bom, enfim, eu gosto de todo mundo, aleluia. Aí, você já fala assim: mas esses pastores oram por você? Provavelmente ninguém me conhece. Vocês entenderam, né? Onde eu estou querendo chegar?
Aí você vai falar assim: você tem que gostar muito mais do teu pastor do que desses pastores. Você pode seguir, mas qual é o teu exemplo? Às vezes, amados, não é o conceito que você está vivendo, mas é aonde você está vivendo. Se você não conseguir identificar onde você tem colocado a sua vida, você não vai conseguir identificar onde você vai chegar. Você só identifica, querido, aquilo que está dentro do teu coração. Aquilo que está fora é só uma coisa itinerante na tua vida, você não vai viver. Aquilo lá somente é um sonho. Você somente escuta aquelas coisas, sabe daquelas coisas, mas você não está vivendo. Mas Elias, ele sabia que ele tinha um discípulo do fogo. Ele sabia que Eliseu era um cara que queria muito mais do que ele. Ele não se contentava somente com a porção de Elias. Ele queria a unção dobrada. Ele não queria só aquilo lá. Sabe, amados, quando você olha para esse capítulo 2, olha lá para a palavra do Senhor no versículo 1. A palavra diz: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu com um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Eu vejo assim, aquele homem estava tão ali preocupado com aquela situação, que ele foi até mal educado com os profetas que estavam ali. Pessoal, eu sei o que está acontecendo aqui, todo mundo quer, até porque eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar. Vocês de agora não estão entendendo, mas eu sei, eu não vou deixar esse homem. Se ele vai para a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus também. Aleluia. Porque Betel é casa de Deus. Sabe, amados, onde começa o nosso ministério? Dentro da igreja. Não é fora da igreja. Sabe onde começa a nossa vida, para que ela seja bem sucedida e resolvida? Dentro da igreja. Não é fora da igreja. E Eliseu sabia o que ele queria. Ele sabia que a sua porção era poderosa. Por isso ele fala: calai-vos. E disse Eliseu a Elias: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Ele chegou até Betel, e aí Elias fala assim: não, tem que ir em Jericó agora. Não, vou em Jericó com você. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando por sobre a sua cabeça? Respondeu ele também: eu sei, calai-vos. Segunda vez, agora em Jericó. Imagina o tanto de gente que perseguia Eliseu. Imagina o tanto de pessoas que não queriam o sucesso de Eliseu. Imagina o tanto de pessoas que também não querem o nosso sucesso, que fica falando: ah, mas você vai, ah, mas de novo o céu, ah, mas de novo o culto, ah, mas de novo uma reunião, ah, mas de novo orar. Ah, só falta fazer vida, né? Vou, não quero. Eu não é isso. Tudo que é relacionado a Deus, que passou um pouco do limite, ah, mas de novo. Parece que a pessoa que sabe que aquilo que é poder de Deus dentro da vida dela incomoda. E aqueles que estavam ali sabiam que o que Elias tinha para derramar sobre a vida de Eliseu incomodavam eles. Tudo aquilo, querido, que você mais quer na sua vida, tem pessoas que vão se sentir incomodadas do teu lado. Tem pessoas que vão querer tirar do caminho.
Tem pessoas que vão querer te colocar para mas aquela palavra, aquela frase, aquela situação. Sempre vai haver alguma coisa. Sempre vai ter alguém que vai tirar. Não, fica aqui, vai de novo. Você vai lá de novo, pastor, você vai lá de novo naquela célula, naquele líder. Vai de novo. Sempre assim. Não, mas é só uma vez. Tem pessoas que vão querer tirar da santidade. Não, toma aí que o pastor não está vendo, que o líder não está vendo, o presbítero não está vendo. O presbítero não está vendo. Eu vou pra lá. Mas sempre vai ter alguém, queridos. Sempre vai ter alguém que vai querer tirar da presença do Senhor. E sabe o que você vai falar para ele? O que Eliseu falou. Qual foi a frase? Calai-vos. Você não sabe o que você está falando. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos, muitas vezes, ser mal educado por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Deus tem um propósito para a tua vida, quem crê nisso? Amém. Deus te trouxe. Às vezes você fala assim, não, eu não estou escolhendo ele, não. É o contrário, ele já escolheu a tua vida no ventre da tua mãe. Não é você que escolheu. Deus esperava esse dia que nós entrássemos em uma igreja e entregássemos a nossa vida de todo o coração, falando assim, Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar. Deus esperava. Deus estava esperando esse dia. Talvez demorou um pouquinho, mas Ele está esperando. Muitos outros que entrarão por essa porta vão entregar a sua vida. Pessoas que são seus amigos, pessoas que são seus parentes, seus pais, pessoas próximas, pessoas queridas, pessoas que estão ali, mas eles entrarão por essa porta e entregarão a sua vida ao Senhor. Ele sabia daquilo que ele estava procurando. Nós precisamos identificar aquilo que nós estamos procurando. Que às vezes a nossa vida fica em torno de um deserto. Ficamos dando volta, e por isso que o povo ficou lá 40 anos dando volta, morreu aquela geração e não entraram no terra prometida por causa da dureza de coração. Sabe, queridos, nós precisamos entender o que Deus tem colocado na nossa vida. Olha o que continua dizendo no versículo 6. E disse depois Elias, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram ambos juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e o feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passando ambos a seca. Havendo eles passado a seca, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, outra coisa que tu pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo separou um do outro lado. E Elias subiu ao céu redemoinho. E o que vem de Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, lhe deixaram cair, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto de Elias, lhe deixaram cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Queridos, quando ele sobe para o Jordão, mais 50 profetas estavam com eles. Mas alguém fala alguma coisa? Não. Sabe por quê, queridos? Porque a mensagem é passada. Porque quando nós temos convicção de algo, nós não deixamos a dúvida tomar conta do nosso coração. Sabe, queridos, quando você entra na igreja e fala assim, eu quero ter uma vida com o Senhor, você tem que ter convicção. Você tem que falar para Ele, Pai, minha vida pertence a Ti. E a minha vida é Tua, não é mais minha. Eu quero ver o que o Senhor tem colocado no meu coração. E ali, queridos, Deus começa a mover o sobrenatural. É ali que Deus começa a fazer com que essa obra
seja uma obra poderosa na sua vida. O ministério de Eliseu, querido, não começou aqui, nesse momento com Elias. O ministério de Eliseu começou quando ele era jovem e decidiu caminhar como profeta. Não foi nesse momento. Deus sabia da sua posição. Deus sabia o que ele queria. Deus sabia da convicção que ele tinha. Ele não ficou ali andando com Elias somente no dia em que ele subiu, mas ele andou com Elias todo o tempo, todo o momento. Ele sabia o que ele queria. Sabe, mas essa é a posição que Deus quer de nós. Você sabe o que você tem feito na igreja. Você tem lutado com a oposição que o inimigo tem lançado no teu coração. Você tem deixado o teu coração arder por Jesus. Você tem deixado a tua vida diante da presença do Senhor. É isso que Ele quer. Ele quer que você ganhe as nações, querido, mas que você não perca a sua própria vida. Às vezes você ganha outro, mas às vezes a tua vida está perdida. A tua vida ainda não tem uma posição. O que Ele mais quer, querido, é que você tenha uma vida nos braços dEle. Amém, irmãos? Amém. Quero contar uma história que isso foi verdade nos Estados Unidos. Nós sabemos que nos Estados Unidos tem uma grande quantidade de muçulmanos. Muitos vivem ali nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, uma jovem entregou a vida a Jesus. Isso é fato, aconteceu. Essa jovem foi para a igreja e entregou a vida a Jesus, mas os seus pais não podiam saber que ela era agora uma vida que tinha se convertido, entregado a sua vida ao Senhor, porque eles serviam a Alá, outro Deus. Mas aquela jovem tomou uma decisão. E queridos, naquele ano tinha batismo naquela igreja. E aquela jovem começou a aconselhar com o pastor. O pastor sabia que ela escondia dos pais que ela tinha se convertido, mas os pais não sabiam. Mas ela falou assim: pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero me batizar, porque eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Isso é fato, aconteceu. O pastor falou assim: mas, querida, se você falar para os teus pais vão te matar. Ela falou assim: não importa mais. O que me importa é ter a minha vida com o Senhor. Sabe, amados, aquela jovem, naquele mês, ela tomou a decisão de falar com os seus pais. E ela foi e falou para o seu pai que ela tinha se convertido. Ela foi lá e declarou a palavra da fé. Ela falou o que era verdade que estava no seu coração. Queridos, aquela jovem, ela teve uma transformação. Ela teve uma vida com o Senhor. Ela teve uma vida diante da presença de Deus. Sabe, amados, quando aquela jovem entrou na casa, foi falar com os seus pais, a vontade eu acho que o pai era matar mesmo, era acabar com a vida daquela jovem, mas eles não fizeram isso. Mas a posição de fé daquela menina. Depois ela foi para o Canadá estudar e estudar e voltou para os Estados Unidos. Mas, querido, aquela jovem tomou uma posição de fé. Ela sabia o que ela queria. Ela tinha convicção daquele Deus iria guardar a sua vida. Sabe, irmãos, quando nós temos uma posição de fé dentro do nosso coração, Deus guarda a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Você tem que ter uma posição de fé dentro do seu coração. Era assim que Eliseu tinha. Era assim que nós devemos ter nos dias de hoje. Se nós não guardamos a nossa fé dentro do nosso coração, quem somos diante das pessoas? Que às vezes nós podemos até esconder. Tem muitos cristãos por aí que é da CSI. Sabe? Você sabe, né, queridos? Eles são agentes secretos. Sabia? Sabia que tem agente secreto nas empresas? Que as pessoas perguntam assim: você é cristão? Você é evangélico? A pessoa vai falar assim: não, de vez em quando eu vou. Ele é da CIA, sabia disso? Tem um agente secreto. Nem quem você é vai ganhar as multidões. Quem quer ganhar as multidões? Amém, queridos? Eu creio que Deus tem coisas maiores e poderosas.